Roteiro, como é que vocês estão? Hoje eu já conheci a história da Ana. A Ana é formada em economia. E quando ela estava no processo de escolha profissional, ela tinha certeza absoluta que ela ia fazer direito. Certeza. Até o momento em que ela teve que decidir qual era o segundo curso que ela ia se inscrever no SISU. Acabou que ela não conseguiu entrar em direito. E tudo bem, porque ela optou por fazer economia e se apaixonou. Vamos conhecer a história dela e descobrir que a economia não é só investimento, tem muita coisa interessante e ela vai contar pra gente. Vamos lá? Ana, me conta como é que foi a história até o momento em que você decidiu fazer economia e o porquê. Cara, primeiro, eu nunca quis fazer economia. Eu sempre quis fazer direito a vida inteira e era o meu grande sonho. Eu queria muito ser promotora de justiça. Eu me formei no ensino médio com um cordão, com a balança de direito em cima da beca, falando pra todo mundo que eu tinha certeza absoluta que era essa da minha vida. Assim, tipo, não tinha outra opção. Só que, para além do direito, eu moro em Nova Iguaçu e aí isso faz muito parte da minha personalidade e das escolhas que eu fiz. Mas eu queria muito fazer faculdade em casa. E tem uma rural aqui em Nova Iguaçu, que é um dos 3 campos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu queria muito fazer aqui por razões estritamente pessoais, porque eu acho que a educação na Baixada importa, que eu conseguisse me formar no lugar onde eu vi sendo construído, onde eu acreditava muito naquele espaço, né? Tanto de educação quanto de acolhimento para as pessoas ao redor. Era muito importante para mim fazer faculdade na Rural em Nova Iguaçu. Então eu tinha duas certezas. A primeira é que eu queria fazer direito, a segunda é que eu queria fazer direito na Rural em Nova Iguaçu. Quando eu me inscrevi para o SISU, eu precisava de uma segunda opção, como todo mundo. E aí eu não tinha, porque eu não ia botar direito em nenhum outro lugar. Eu ia botar direito na Rural e uma segunda opção que não tinha. E aí, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: Cara, por que que você não pesquisa sobre economia? Meu cunhado faz, se você quiser conversar com ele. É muito a sua cara, assim, é o melhor dos dois mundos. Você é de humanas e também de exatas. É um curso que fala das coisas que você gosta de falar. E acho que vale pra você, pelo menos, ter como segunda opção, assim, do tipo, faz sentido pra você. E aí eu falei, cara, tudo bem, vou pesquisar sobre. Aí comecei a pesquisar sobre, vi ementa, fui entender sobre o que era o curso, conversei com o cunhado dela, entendi que não tinha nada a ver com investimentos e coisas que o mercado financeiro aprova, porque eu acho um saco, e descobri que era uma coisa muito mais ciências sociais do que qualquer outra coisa. E eu falei, beleza, é uma segunda boa opção, faz sentido pra mim. E aí eu me inscrevi pra direito na primeira opção e pra economia na segunda opção. Mas sabe quando você faz algumas coisas na vida e você tem certeza absoluta de que aquilo faz sentido, assim, do tipo, sem nenhuma razão aparente, mas você tem certeza absoluta que aquilo faz sentido. Eu me inscrevi pra economia no primeiro dia do SISU, junto com direito, e desde o primeiro dia do SISU eu estava passando pra economia. Eu passei em primeiro lugar pra economia na Rural de Nova Iguaçu. E desde isso, essa colocação não mudou. Não que ela valha de muita coisa, mas quando você se apega a sinais, assim, as coisas meio que se encaixam. Eu não passei pra direito. Eu fiquei em sexto lugar na reclassificação de direito. E eu falei, cara, uma lista rodada eu entro e é isso, tudo bem, vou assumir a vaga de economia e depois qualquer coisa eu mudo. Eu entrei em economia e fui abraçada desde o primeiro dia, desde o dia 1 pelo curso e nunca mais consegui sair. Esse foi um dos porquês. Pouco convencionais, mas foi esse um dos porquês. Muito lindo. E fala de forma simples e sem jargões técnicos da área. Como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? Hoje eu trabalho na L'Oréal, e a L'Oréal é a minha quarta empresa, e eu costumo dizer que economia é um lugar que permite fazer de tudo. Eu tenho amigos hoje, aí eu vou te dar um contexto, depois eu falo um pouco mais especificamente da minha trajetória, mas eu tenho amigos hoje que trabalham com departamento pessoal, tenho amigos que trabalham com banco, tenho amigos que trabalham com investimento, tenho amigos que são professores, tenho amigos que trabalham com dados, tenho amigos que trabalham em todas as áreas de atuação, tenho amigo que trabalha com navio, sendo economista. Então é uma área que te permite fazer qualquer coisa. Meu primeiro estágio foi um estágio comercial barra financeiro, então muito do trivial, porque na minha cabeça era um pouco disso, assim, o que você pode fazer? Você precisa trabalhar com números. Eu tinha isso na minha cabeça, e felizmente isso morreu por terra em algum momento, mas eu tinha que ter uma experiência com finanças, porque eu achava que era isso que economista fazia. Tive minha experiência com finanças, depois eu fui trabalhar com análise de vendas, então fazendo uma parte por trás. Depois eu saí da Coca-Cola, fui trabalhar com auditoria, e aí você pode falar o que tem a ver a auditoria com economia? Contabilidade, e é isso, então um pequeno recorte. E por último, eu trabalho hoje na L'Oréal. Acabei de mudar de área, mas a última área que eu tava é economia 100%, assim, tipo, se eu pudesse abrir
um livro de microeconomia e transformá-lo em um trabalho era a minha antiga área. E aí, nessa área, eu trabalhava com precificação, mas dentro de uma área que a gente chama de RGM. RGM, em português, é Gerência de Crescimento de Receita. E aí, ela é uma área que engloba preço e promoção, que basicamente são conceitos de microeconomia. Então, do tipo, eu via elasticidade dos produtos, que significa o quanto, por exemplo, e aí está indo do economês. Se eu tenho 2 shampoos, então um produto de Elseve e um produto de Pantene. Se eu aumento o meu Elseve shampoo, o quanto eu perco de vendas comparado ao Pantene? De uma maneira mais simples, o quanto eles são elásticos ou inelásticos entre os produtos. Então, isso era uma coisa que eu fazia. A gente via competitividade, então, o quanto os meus produtos estão competitivos versus a concorrência em várias praças. Então, dentro do supermercado, dentro da farmácia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Brasil inteiro. E promoção. Então, o quanto eu consigo promocionar um item para garantir que ele traga um volume esperado. E aí fazer o cálculo disso, que a gente chama de retorno de investimento. Então, esse universo, foi o meu universo nos últimos 3 anos, é a tradução de microeconomia no mundo real. E agora eu trabalho com comercial. Então, acho que tudo é possível. Assim, no meu dia a dia eu já fiz várias coisas. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer sua profissão no dia a dia? Eu, de novo, tive um pouco de sorte, especialmente com o meu último trabalho. Então, falando do meu último trabalho especificamente, ela me ajudou muito, assim, porque basicamente tudo que eu fazia, eu vi na graduação. Então, eu vi estatística na faculdade, eu vi microeconomia na faculdade, eu vi muito de concorrência na faculdade. Então, esse universo todo me preparou para minha última cadeira. Mas aí você fala assim, ah, Ana, que bom, então, que a faculdade preparou para isso. Mas esse foi um recorte. Talvez a maioria, e aí não vou saber te quantificar em percentual verdadeiro, mas um grande chute, a maioria das vagas hoje não são vagas que foram preparadas pela faculdade. Mas aí, também, de novo, vale outro recorte. Eu estudei numa faculdade pública que, como a sua maioria, tem um perfil muito mais acadêmico do que voltado para o mercado de trabalho. Falando de economia, então, mais ainda, então, se você estiver procurando o que a maioria das pessoas está procurando para economia, que é trabalhar com o mercado financeiro, quem vai te entregar o mercado financeiro é a FGV. Assim, tipo, é uma faculdade que você vai pagar R$ 5.000 a mensalidade. Eu não tinha nem dinheiro para fazer um cursinho, muito menos para pagar R$ 5.000 na faculdade. Então, assim, as opções que eu tinha eram essas. Era estudar para passar na faculdade pública e ponto. Então, pro meu caso, funcionou. Mas eu acho que o mais importante, talvez não seja sobre o quanto a faculdade te prepara pro seu ofício, assim, do tipo, o que você está fazendo no dia a dia. É sobre o quanto ela te prepara para se relacionar com as pessoas, assim, pro quanto ela consegue trazer da sua vivência, o que a gente chama no mundo corporativo, eu odeio palavras em inglês para traduzir as coisas, mas a gente chama de soft skills, assim, do tipo, habilidades de comunicação, de trabalho em grupo, de se relacionar com as pessoas, enfim, de trazer para esse lugar, porque a partir disso você consegue desenvolver de novo, odeio, hard skills, que é do tipo, mexer em um Excel, fazer uma planilha de dados, fazer uma análise. Cara, são coisas que você vai aprender no seu trabalho. E aí, essa é a importância das trajetórias. Então, você começar como estagiário em algum lugar, estar com pessoas que te desenvolvam, você ser uma pessoa curiosa, etc. E aí você vai crescendo na sua carreira. A faculdade talvez não seja o lugar que vai te ensinar como mexer no Excel. E tudo bem, algumas vão, mas você vai ter que pagar por isso. Verdade. E assim, de todas as atividades que você já fez como profissional de economia, conta pra gente qual que você acha mais chata e entediante e qual que você acha mais divertida. Vamos lá, vou começar pela mais divertida, com certeza, sobre concorrência de produto. E aí, eu vou falar de um lugar muito pessoal também, porque eu trabalho na L'Oréal hoje, e isso significa que eu trabalho com produtos que eu consumo. Assim, tipo, é muito mais fácil pra mim falar de Elseve, falar de La Roche-Posay, falar de CeraVe, falar de L'Oréal Paris, porque, cara, eu sou o key user desses produtos, as marcas que eu cuido. Então, cara, que incrível ver a concorrência de um Elseve, do tipo, ver se o produto tá com um índice certo no ponto de venda, porque pra mim isso, tipo, eu falo com isso com o olho brilhando, porque eu acho incrível, mas é isso, é um recorte muito particular, então eu gosto muito de ver concorrência de mercado, acho que é a parte mais interessante que faz o meu olho brilhar, assim, de falar de consumo, falar do porquê as pessoas consomem. O meu TCC foi sobre isso também, eu falei no TCC de consumo conspícuo, que é basicamente você consumir para obter status, então por que as pessoas consomem no final do dia. Eu gosto muito de falar de consumo, então pra mim essa é a parte mais legal, com toda certeza.
A parte menos legal é estatística. Acho um saco. Não sou desse grupo. Não sou do grupo que mexe com Python, não sou do grupo dos dados, que faz análises com R. Pra mim, isso é um grande saco. Mas eu sei que tem uma galera forte aí da tecnologia que se amarra. Tá bom, Ana. Muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por dividir com a gente a sua experiência. De nada. Obrigada pelo convite de novo. Tchau, tchau. Tchau.